70 anos de vida. Só que quando chega aos 40, o bico dela está entortado, está velho, as garras já não são as mesmas, estão dificultando ela caçar, e a penugem dela já está fraca. Ela tem duas opções. Ou ela chuta o pau da barraca e deixa acontecer, e logo, logo ela morre, ou ela resolve fazer um renascimento. Ela procura uma região onde tem uma pedra, onde tem água por perto, onde ela pode caçar roedores por ali, e ela decide ficar naquele lugar por 150 dias, 5 meses. E ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar o bico e bater com o bico naquela pedra até o bico cair, e vai nascer um bico novo. Ela, com um bico novo, ela vai arrancar as garras velhas e vai criar garras novas. E ela, com um bico novo e as garras novas, ela vai tirar toda a penugem envelhecida e vai nascer penugem nova. E com 150 dias, com 5 meses, ela completa esse ciclo. E ela agora está de bico novo, garra nova, penugem nova. E ela agora está habilitada a voltar a caçar e a voar por mais 30 anos. Eu não sei qual a sua idade, mas eu sei que vai chegar um momento, se já não chegou na sua vida, que você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa aí do jeito que está indo, morro abaixo, ou você faz igual a águia. Nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então mande seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, primeiro tem que ser sua. Se está fazendo o que você gosta, se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu: em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você valer a pena você brigar por elas, porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer, colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai, todo mundo sabe disso, menos você. Porque quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada, tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim: eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei: quanto você tem? Ele falou: não sei. 2 semanas depois ele me liga: você não vai acreditar, eu somei o que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada.
Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser, você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse, às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta, hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também de fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguida para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Você pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto, tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isto, e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós só acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. O bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima.
O número 1 é você. Primeiro você cuida de você. Você viu no avião? Lá vem a aeromoça lá e fala assim, ó, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com a criança, você faz o seguinte, você primeiro põe você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? O termômetro mede a temperatura da sala. Eu chego aqui, está 21 graus Celsius. É a temperatura da sala. Agora, isso é o termômetro. Agora, se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco a temperatura. A autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não. Você fala, não é possível. Quem é que vai... Se ganho um mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando 1 e o seu amigo está ganhando 4? Fazendo a mesma coisa. Com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu. Pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, ó. É só você olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor de mais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Eu posso ter 2 indivíduos que têm um QI de 145, quase gênio. Um está muito bem na vida e o outro está desempregado no quarto Jack. Você vai ver a diferença, um se comunica bem, e o outro não dá nem bom dia para o vizinho. Então, no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Essa é a realidade. Terceiro, é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia. Em 1953, eles pegaram todos os formandos da Universidade de Harvard e perguntaram para eles assim, o que você vai fazer nos próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, próximos 15 anos, próximos 20 anos. A grande maioria, como acontece aqui no Brasil, não tinha nada por escrito. Não tinha nada, não tinha nenhum... Ah, não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou deixar a vida me levar, né? Mas 3% daqueles estudantes, eles tinham por escrito o que eles iam fazer com 6 meses, com 1 ano, com 5, com 10, com 15, com 20 anos de formado. Em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%. Valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a inteligência era diferente? Não. O background familiar era diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tiravam na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então, os nossos, por isso que a empresa multinacional, ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar ali no papel. Aqui tem que ser recordado com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro fala, tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário, onde é que está algum dia? Não está lá. Não tem no calendário, não existe. Então eu tenho que ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Tem que ter os 3 tipos de metas. Eu tenho que ter elas por escrito. E eu tenho que descobrir qual é a finalidade de vida que está por trás dessas metas. Porque a finalidade de vida, ela te valoriza a sua meta. Vou dar um exemplo. Você imagina uma bolinha que eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Começou a ficar cansativo, né? Mas se eu chamasse de tênis,
Mudou, né? Milhões de dólares por trás. Enquanto era uma bolinha para lá e para cá, você não estava dando valor. Na hora que eu falei tênis, mudou. É assim, uma meta que às vezes não tem importância, mas se ela está encaixada dentro da minha finalidade de vida, ela valoriza. E eu vou estar disposto a ter mais esforço para que ela aconteça. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos, ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen, no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-E-N, Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o 3º per capita no mundo, entendeu? 3º país mais desenvolvido do mundo, então, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, é um arquipélago com mais de 3.000 ilhas, não é um continente, muito complicado, mas, no entanto, com a filosofia Kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso, eu adotei isso na minha vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência, porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. Imagina uma vaca subindo um morro. Você pensa que é a vaca que determina onde que ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então na hora que você soltar, ela vai para a superfície. Do mesmo modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então, o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica. É você mudar essa estrutura psicológica. Ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você não ser doente. Sabia disso? A maioria não é doente. Você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. E poucas pessoas são sadias. A maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois, não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre ponto A e ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo
é onde você está com os olhos. Então manter os seus olhos a longo prazo é muito importante, porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma, porque você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, porque com isso o que era obstáculo vira etapa. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu te der um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar, mesmo que você goste de salame. Mas se você for cortando fatia por fatia, e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim, poxa, eu vou escrever um livro, é demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo, escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase, vamos fazer o parágrafo, vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então, um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias, e você vai executando uma após outra, e o cérebro vai sendo treinado com isto, e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água, para onde que vai a água? Para o esgoto. E o esgoto? Vai para o rio. E o rio vai para o mar. A água vai para a água, não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembra-se que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia, é um martírio. Não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Para os dois. Porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho a estrutura psicológica de levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício, porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então, o que eu quero que você determine para você é o seguinte: qual é o seu caminho mais fácil? Quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas, para você manter o olho lá, para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. É a história do Coronel Sanders. Sanders tinha um apelido de coronel. Coronel Sanders. Coronel Sanders tinha um restaurante na beira de uma estrada. E os caminhoneiros passavam e paravam lá para comer a comida do Coronel Sanders, que ele era um bom chefe de cozinha. Especialmente, ele tinha uma receita que ele tinha ganho da avó dele, que era uma receita de galinha frita.
Então ele era famoso, o restaurante era famoso por causa da receita da avó do Coronel Sanders. O governo de Kentucky resolveu mudar a direção da estrada. E o seu restaurante, que era um restaurante de beira de estrada, deixou de ser de beira de estrada. E ele, com 65 anos de idade, ele resolveu, não tinha cliente, ninguém ia sair da rota para ir lá visitar o restaurante dele. Ele ficou sem cliente, como muitos restaurantes estão hoje sem clientes. E aí, o que aconteceu? Ele pediu aposentadoria. 65 anos, tinha direito ao Social Security, pediu aposentadoria. Quando chegou o primeiro cheque de aposentadoria dele, ele mostrou para a mulher dele e falou assim: como é que nós vamos viver nisso? Não pode ficar assim. A única coisa que o Coronel Sanders tinha era uma receita de galinha frita que ele ganhou da avó. Ele pegou aquela receita de galinha frita, ele visitou 21 restaurantes. Olha, eu tenho essa receita, eu tinha um restaurante na beira da estrada, ele deixou de ser na beira da estrada, entendeu? Eu quebrei, eu tive que me aposentar. Você não quer? Eu posso fazer aqui, a gente pode fazer uma parceria. Ninguém se interessou. Até que, finalmente, a persistência dele, o universo conspira a favor, chegou a hora. Ele chegou num deles e o indivíduo gostou da ideia. E falou assim: podemos fazer uma parceria. E a parceria começou. E aí foi fundado o Kentucky Fried Chicken. O Kentucky Fried Chicken, hoje, tem mais de 25 mil lojas. O Kentucky Fried Chicken domina o mercado de frango no Japão. E os importadores de frango do Brasil para o Japão, que o Japão é o maior importador de frango do Brasil, eles vendem principalmente para o Kentucky Fried Chicken. Então, o Coronel Sanders indiretamente está ajudando o Brasil. Agora eu lhe pergunto, um cara com 65 anos de idade, com um cheque de aposentadoria do Social Security, a única coisa que ele tinha com ele era uma receita de galinha frita. E ele consegue mudar o mercado de frango no mundo. Você está esperando o quê? Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, havia um sábio, famosíssimo. Famoso porque, até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. E a fama dele transcendeu a Grécia. Vinha gente de longe. Mas um dia, um adolescente, conversando com um amigo dele adolescente, disse: eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, vou levar para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão, vou deixar o passarinho voar. Não interessa o que ele responder, dessa vez ele vai errar. Aí você imagina, o adolescente pegou o pequeno passarinho, colocou nas mãos, foi até o sábio, olhou para o sábio no olho e disse assim: sábio, diga-me, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Você que está aí, eu quero que você saiba que o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido.
Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca-ouvido, nível 2, cérebro-cérebro, nível 3, coração-coração. Quando você está operando no diálogo nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor mecânico da região.
Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero. Foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos. E tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim! Ligue! Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia, mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias, mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada, mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que me mostrar um boletim bom. Eu não conheço bom aluno com boletim ruim. O mínimo que você tem que me mostrar como bom aluno são boas notas no boletim. Isso lhe caracteriza como bom aluno. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar, a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias.
Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte, aí você pode falar o que você quiser. Você está falando, você está contando para esse cliente que está na sua frente, o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele, mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente, o filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu que o jovem não estava dançando. O jovem estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou para o jovem, jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu, o sol está quente, a maré está baixa, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui, eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e disse, jovem, será que você não entende? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta no oceano, no total não vai fazer diferença nenhuma. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse, para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa, naquela tarde ele não conseguiu escrever, naquela noite ele não conseguiu dormir, na manhã seguinte ele levantou-se, juntou o jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu estou conversando com vocês quase 30 minutos. Eu não sei qual impacto essa conversa vai ter. Se vai entrar no ouvido, se vai sair no outro, se você achar que eu estou errado, etc. Mas eu vou dizer uma coisa. Se fez diferença para um de vocês, já valeu a pena.